Bom dia, mulheres lindas do Espírito Santo. É sempre um privilégio estar mais uma vez com vocês. É uma alegria toda vez que eu recebo um convite para falar um pouquinho com vocês. Como vocês sabem, eu estou falando aqui de Curitiba e pelo figurino você já percebeu que o negócio aqui não está muito bom. Nessa manhã de quarta-feira, nós acordamos com 0 grau e agora estamos a 3 graus, e é por isso que eu vou pedir licença para vocês para permanecer com essa proteção estranha na minha cabeça. Mas é porque o cérebro nessa temperatura congela e eu não consigo raciocinar direito se não tiver protegido. E o nosso papo de hoje é: teologia é coisa de mulher? Se você é do tipo que acha que teologia é coisa de homem, sinto lhe informar. Precisamos conversar sobre alguns detalhes que talvez você desconheça. Teologia é um termo grego composto de duas palavrinhas: theo, Deus, e logia, ciência. Teologia, então, é o estudo sobre Deus. E estudar Deus é essencial para qualquer ser humano, incluindo nós mulheres. Estudar teologia é aprofundar sobre o conhecimento de Deus, quem Ele é, como Ele age, por que Ele faz o que Ele faz. É muito difícil a gente conseguir descobrir quem é Deus porque nós somos criaturas, Ele é o Criador. Mas esse mesmo Criador, o nosso Criador, ele fala a respeito de si mesmo na sua palavra. Então, para estudar sobre Deus, quem Ele é, nós precisamos olhar para a sua palavra, estudar e entender a palavra de Deus. O plano de Deus, o plano do amor de Deus, não foi feito só para os homens. Não é exclusividade dele. Deus nos ama. Deus nos fez mulheres. Nós somos imagem e semelhança dele. Isso está registrado lá no livro de Gênesis. A Bíblia nos ensina que nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus, tal qual o homem. Para que nós fomos criadas? Para amar e glorificar a Deus com a nossa vida diária. E não apenas para sermos ajudadoras idôneas. O nosso Criador é o nosso Pai, o nosso idealizador. Então, quando uma mulher estuda teologia, ela estuda para saber quem é Deus, o que Ele pensa, como Ele mesmo se revela. Sabe por que tem muitas mulheres que não gostam e nem pensam em estudar teologia? Porque na verdade não sabem direito do que se trata, acham que é assunto chato. Tipo uma filosofia na qual você tem que ficar pensando, e é por isso que tem gente que acha que é coisa de homem. Sabendo que a teologia é o estudo sobre Deus, nós focamos naquilo que ele falou sobre ele. Em Gênesis 1 diz: E Deus criou. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. E é difícil uma criatura ficar questionando o seu Criador. Mas Deus, ele é tão benevolente que ele se permite conhecer. E esse conhecimento está no Antigo e no Novo Testamento. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E para se relacionar com Ele é preciso entender com profundidade como isso funciona, senão nós vamos permanecer na superficialidade e na religiosidade. Deus não te criou para ser religiosa, Deus te criou para ser filha e para resplandecer a glória dele, sendo uma representante dele aqui na terra. À medida que vamos conhecendo a Deus mais profundamente, nós descobrimos coisas fantásticas a respeito de nós mesmas. Oséias capítulo 6, no verso 3 diz:
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não está escrito, homens, conheçam e prossigam conhecendo ao Senhor. Conheçamos, homens e mulheres. Nós precisamos entender uma coisa. Na época em que o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram escritos, eram épocas em que as mulheres não tinham acesso à escola. As mulheres eram apenas ensinadas no dia a dia para servir. Elas não iam às sinagogas ouvir os mestres ensinarem, porque elas nem sabiam ler nem escrever. Elas precisavam que algum homem lhes ensinasse, mas isso precisava ser dentro de casa. Um exemplo disso é quando Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, a minha esposa, meus filhos, minhas filhas, meus servos, minhas servas, todos que estiverem debaixo da minha tutela servirão ao meu Senhor. Não havia escolha, não havia conhecimento, não havia ciência. Havia apenas a fé. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos permitiu que das histórias contadas de forma oral dentro das famílias pudessem passar a ser escritas para que não se perdessem ao longo do tempo. Essas escrituras sobreviverão ao tempo e chegaram até nós. Hoje nós temos condições de estudar, nós sabemos ler, nós nos desenvolvemos, nós não dependemos mais da fé de um pai, de um marido. Nós temos consciência, nós temos ciência. Nós somos mulheres inteligentes e desenvolvidas a ponto de poder estudar, ter a nossa própria experiência em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Um pastor americano muito conhecido e muito respeitado fez uma mensagem histórica que está disponível na internet, se você tiver disposição de ver, só que precisa ler legenda. É uma mensagem linda, onde ele afirma que teologia fraca gera mulheres fracas. Uma teologia forte torna mulheres fortes. E ele cita exemplos e exemplos de mulheres que venceram batalhas pela fé, sendo resistentes, porque conheciam a Deus, conheciam o seu chamado, o seu propósito. Quando nós somos religiosas, nós temos uma teologia fraca. E uma teologia fraca não deixa a gente conhecer um Deus forte. Quando nós conhecemos mais profundamente a Deus, nós somos capacitadas a lidar com as situações da vida que são adversas, que são difíceis, e permanecermos firmes e fiéis a Ele. Portanto, teologia não é coisa só de homem. Nós, mulheres, somos muito inteligentes. Nós temos uma forma diferente de nos comunicar. Não somos melhores que os homens. Somos apenas diferentes. O nosso olhar pode ser complementar ao olhar deles. Quando eu me aprofundo no conhecimento de Deus, o que vale não é o que eu acho. Vale o que Ele acha. E o que Ele acha é o que eu passo a achar também, porque a ideia que fica não é a minha, mas a que importa é a dele, do Criador. Não menospreze a sua inteligência. Não negligencie a inteligência que Deus te deu. Uma mulher, quando ela estuda teologia, ela não se torna uma feminista. Bem, algumas sim, mas é preciso muito equilíbrio, porque existe uma linha muito tênue entre a teologia do feminino, como Deus se revela às mulheres, e esse feminismo desencabido e desenfreado que anda sendo pregado por aí. Nós, mulheres, durante muito tempo, ficamos presas a assuntos femininos na Bíblia. Como se reportar ao marido, como servir bem as pessoas. Deus quer te levar para lugares mais profundos do conhecimento dele. Ele quer se revelar a você. Não tenha preguiça, não fique comendo papinha dada para você dominicalmente pelo seu pastor ou pelo seu professor da escola dominical.
é responsável pelo seu relacionamento com Deus. Você precisa ler a Bíblia, você precisa buscar o conhecimento das Sagradas Escrituras, você precisa buscar a revelação de Deus. Deus ensina que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Seu pai, seu marido, nem seus filhos homens, nenhum deles vai dar conta de você. Você vai dar conta de você a Deus, o seu Criador, o seu Salvador. Não se contente com migalhas. Ouse se aprofundar no conhecimento de Deus. Bora sair dessa zona de conforto? Bora estudar? Vamos fazer essa igreja e essa cidade aí pocar de mulheres que amam a Jesus e que têm experiências próprias para contar? Eu me despeço de vocês agradecendo mais uma vez a oportunidade. Que o calor aí do Espírito Santo chegue aqui e que eu possa sentir o calor do amor de vocês. Fiquem com Deus.